Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Júnior da Farmácia, vereador Tomás Henrique, vereadora Dulce Rita, vereador Roberto do Eleven, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereador Fernando Petit, vereador Dr. José Cláudio, vereadora Juliana Fraga, vereador Lino Bispo, vereador Renato Santiago, vereador Marcão da Academia, vereador Juvenil Silvério, vereadora Amélia Naomi, vereador Walter Hayashi, vereador Robertinho da Padaria, vereador Milton Vieira Filho e vereador Dr. Elton. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 2592/2022, documentos diversos, número 183/2022. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminha cópia do processo ETC 4986-98919, dígito 2, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, exercício 2019. Comissão Conjunta, Justiça e Economia. O rito é prioritário. Término do prazo para o parecer único, 2/5/2022. Processo número 2689/2022, projeto de lei número 62/2022, de autoria do vereador Tomás Henrique, dispõe sobre o arquivamento do documento representativo do ato de liberação em meio digital acessível por código de barras bidimensional QR Code ou plaqueta NFC Near Field Communication e dispensa a fixação da informação por outro meio. Comissões Justiça e Economia. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2790/2022, projeto de decreto legislativo número 9/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Concede a medalha Cassiano Ricardo, a senhora Emma Eli Salomão Bonetti. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2793/2022, projeto de lei número 63/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o município de São José dos Campos a adquirir vacinas contra meningites, pneumocócicas e meningocócicas e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2822/2022, projeto de lei número 64/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada entre a rua Luci Perdigão, a rua Maria Alves Bonfim, à altura do número 157, no bairro Loteamento, Campos de São José, de viela, Jurandir Raimundo de Souza. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2823/2022, projeto de lei número 65/2022, de autoria do Poder Executivo.
cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares do Estado de São Paulo, nos termos que especifica, por meio do convênio celebrado com o município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 7/4/2022. Processo número 2824/2022, projeto de lei número 66/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 6, localizada entre a Rua Toscana e Rua Lombardia, bairro Jardim Paineiras, de Rua Maria José de Faria Silva. Comissão: Justiça. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2827/2022, projeto de lei número 67/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a incluir no calendário vacinal do município de São José dos Campos a vacina contra meningite meningocócica, tipo B. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2834/2022, projeto de lei número 68/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 7, do loteamento, bairro dos Freitas, de Rua Terezinha Aparecida da Silva. Comissão: Justiça. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2835/2022, projeto de lei número 69/2022, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 5, do loteamento Bairro dos Freitas, de Rua Diácono Ismael Pamplona da Silva. Comissão: Justiça. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2837/2022, projeto de lei número 70/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a lei número 5.833, de 13 de março de 2001, que autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a firmar convênio com as Ordens do Advogado do Brasil, subseção de São José dos Campos e a Associação dos Advogados de São José dos Campos, instituindo a assistência judiciária municipal. Comissões: Justiça e Economia. O rito é ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2838/2022, projeto de lei número 71/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia Municipal dos Aventureiros da IASD. Comissão: Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 18/4/2022. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde. Solicito a supressão de leituras de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito também, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 11.011/2021, PL número 526/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti. Do processo número 11.628/2021, PL número 555/2021, do vereador Renato Santiago. Também do processo número 12351/2021, PL número 586/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Também do processo número 12795/2021, PLC número 21/2021, de autoria do vereador Tomás Henrique. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número 2828/2022, requerimento número 347/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Do processo número 2863/2022, projeto de lei número 73/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Do processo número 2864/2022, projeto de lei número 74/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Do processo número 2867/2022,
22, projeto de lei número 75/2022, autoria do vereador Roberto do Eleven. E também inclusão para votação do processo número 998/2022, projeto de decreto legislativo número 2/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. São esses os comunicados, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador... Leitura do... Deixa eu pedir lá. Doutor, só fazer a leitura aqui, tudo bem? O Marcão, a leitura. Só a leitura aqui. Marcão, faça a leitura e daí o doutor Cláudio já vai falar. Leitura de mais dos processos para a ciência dos vereadores. Processo número 2828/2022, requerimento número 347/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Comunica a filiação ao PSD, Partido Social Democrático, a partir da data de 28/3/2022. Processo número 2863/2022, projeto de lei número 73/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a rua 5 do loteamento Capoava 1 de Elza Aulísio Maia. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emenda, 18/4/2022. Processo número 2864/2022, projeto de lei número 74/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a rua 2 do loteamento Capoava 1, de Marcelo Antônio Aulísio Maia. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/4/2022. Processo número 2867/2022, projeto de lei número 75/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Institui Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Alopecia, no calendário oficial do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/4/2022. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu percebi que o projeto do Pelon não está na pauta. Eu estou aqui fazendo esse questionamento porque, quando, na entrada do projeto, que é o PLC, fiz aqui uma discussão, entrei na Justiça por conta do Pelon. E o Pelon veio, e eu entendo que o Pelon tem que ser votado antes das regras, porque como é que a gente vota as regras, a idade do professor, as regras dos professores, a regra dos guardas municipais que vão perder a aposentadoria por tempo determinado, a pensão permanente, né, vai ser fracionada, e o Pelon vota depois. Então, estou aqui questionando, tem que votar primeiro o Pelon, para ver se o prefeito tem maioria, entendeu? Quem dos 11 já fugiu, para depois a gente voltar às regras. Primeiro a idade. E agora, depois disso, queria registrar aqui, todos aqui cumprimentar, mas quero cumprimentar a vereadora, ex-vereadora, só um minuto, a ex-vereadora Flávia Camargo, que deveria estar aqui embaixo, Flávia. Você já ficou do lado do prefeito, ele falou que o Instituto não vai. Estou vendo que você está junto com as companheiras e ajudando, já deu inclusive. Seu tempo, Mélia, já deu tempo, encerrando. Mélia. Mas... Com a palavra, o vereador. Boa tarde, presidente Robertinho, a todos os vereadores, também aos funcionários desta casa, a todas as pessoas presentes aqui, sejam bem-vindas, e aos telespectadores da TV Câmara. Quero pedir um minuto de silêncio, né, para o amigo, faleceu ontem, perdemos um grande amigo, José Carlos de Freitas. José Carlos de Freitas, né, ele teve um depósito de material de construção ali na Vila Ema, por em torno de 15, 16 anos, sendo uma figura emblemática da Vila Ema, sempre muito ativo, junto à Savema. E a amizade continuou após ele fechar o comércio, né? Amigo ali da Vila Diana, e ele sempre lutou muito pela melhoria do Parque Santos Dumont, onde ele se encontrava ali com os amigos, usava ali para jogar o seu baralho, o seu dominó, num dos quiosques do Parque Santos Dumont. E uma perda, faleceu, né, teve um câncer que acabou espalhando pelo corpo e não resistiu. Queria deixar aqui
Meus sentimentos aos seus 2 filhos, à sua esposa e os demais familiares, e também aos amigos, em nome do Marco Antônio Duque, que sempre esteve com ele. Conclua, vereador. Até o último momento de vida, acompanhou, e eu queria deixar aqui que Deus possa confortar todos os amigos e familiares. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Dr. José Cláudio. Boa tarde, presidente Robertinho, todos os servidores, todos que estão aí na plateia. Queria pedir 1 minuto de silêncio para a minha paciente que faleceu hoje, a dona Rita dos Santos Widmer, nascida em 7 de março de 1927, mãe da Ana Lúcia Widmer Abreu, minha paciente, que Deus abençoe, que a tenha no céu. Então, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para a dona Rita dos Santos Widmer. Muito obrigado, paciente. Presidente. Obrigado, doutor José Cláudio. Em discussão, o processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022, autoria do Poder Executivo. Quem vai falar? Melhor. É inscrito para falar no processo, você, Juvenil? Primeiramente, inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silva. Ah, não, primeiro é o vereador Tomás, desculpa. Desculpa, Juvenil, Tomás, desculpa. Primeiro, o vereador Tomás Henrique, inscrito para falar no processo. Estou quase com a mesma camisa, tá? Se precisar de força, eu tenho guardado aí. Alô, alô. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Público que nos assiste, que nos assistirá, cumprimentar também a ex-vereadora Flávia Camargo, com quem aprendi ao longo da vida a fazer a boa política também. Em pauta hoje, a reforma da Previdência dos Servidores proposto pela administração municipal. O nosso entendimento, o entendimento do Partido Novo, em todos os níveis, não só aqui em São José dos Campos, mas no Estado e no Brasil, é a compreensão de que é necessário, sim, discutir reforma previdenciária. É preciso discutir reforma previdenciária na União, nos estados e nos municípios. Aqui em São José dos Campos é preciso discutir uma reforma que promova ajuste fiscal, que gere economia e que combata privilégios do setor público. Uma reforma que seja inovadora e que modernize o serviço público, que preserve direitos daqueles que serviram ao longo dos anos a nossa cidade, como muitos que estão na galeria, mas que promova um fundo previdenciário autossuficiente a partir dos novos servidores. Essa lógica de pirâmide que acontece em estados e municípios precisa ser renovada por uma lógica autossuficiente que o fundo previdenciário possa se autossustentar. Estados e municípios Brasil afora, senhores vereadores, estão discutindo reformas previdenciárias para garantir que a folha de pagamento de servidores ativos e inativos não comprometa uma fatia muito alta do orçamento, para que o município não tenha prejudicado a sua capacidade de investimento público. A conta de anos, de décadas de populismo fiscal de gestões passadas, mas também desta, tem chegado. E o maior prejudicado desse populismo fiscal, dessa irresponsabilidade fiscal, acaba sendo os servidores. Nós, que somos agora vereadores nessa legislatura, que somos políticos, eu, em primeiro mandato, 31 anos, mais jovem dessa legislatura, tenho que ter a responsabilidade de, sim, entender a necessidade de uma reforma previdenciária,
de sim, defender a responsabilidade e o ajuste fiscal, mas fazer isso sempre com coerência, defendendo uma máquina pública que tenha responsabilidade fiscal não só nas costas do servidor público, mas, sobretudo, principalmente do gestor público, que é quem tem que demonstrar responsabilidade fiscal em todos os seus atos. Infelizmente, senhores, infelizmente, este não é o caso do projeto proposto pela Prefeitura. Um projeto proposto que a própria base do prefeito admitiu como um projeto deficiente e que, por isso, a própria base do prefeito lutou por modificações, pediu, conseguimos algumas emendas, eu não sou da base, mas também assinei algumas dessas emendas, e que ainda assim esse projeto não foi corrigido integralmente. Na legislatura passada, alguns dos senhores estão aqui, um outro erro foi cometido. Estabeleceu-se uma alíquota para todos os servidores de 14%. Para todos. 14% para quem ganha 20, 15, 10, 30 mil. 14% para quem ganha 2, 3. Não houve uma discussão de uma alíquota progressiva, que aí sim ia combater privilégios, que é o que o Partido Novo defende. Uma alíquota maior para quem ganha mais, e uma alíquota menor para quem ganha menos. O texto novo dessa reforma, mais uma vez, não combate privilégios, ao contrário, os perpetua. E para que isso? Para que essa discussão tão assodada, corrida, que é sempre hábito dessa administração, mandar um projeto e querer enfiar a goela abaixo dessa casa? E parte do que os vereadores da base fizeram foi se rebelar também com esse modus operandi, porque essa casa tem legitimidade para fazer emendas, para discutir projetos, para legislar, para ajudar a cidade, e não pode ser refém de prefeito nenhum, seja do PSDB, do PT. A minha defesa aqui sempre foi nessa casa de autonomia. Eu, quando me candidatei a vereador, estudei, fui estudar gestão pública, fui conhecer de perto a questões econômicas do município, para colaborar no aspecto legislativo. Eu não represento bairro nenhum para ficar colhendo melhoria aqui ou acolá. Eu quero pensar no todo, no coletivo, pensar políticas públicas para a nossa cidade, e é isso que a Câmara deve buscar deste novo prefeito que vai vir aí. Cobrar para que nós tenhamos mais autonomia, que nós tenhamos mais força de pautar as políticas de São José dos Campos, porque todos aqui foram votados e representam seus eleitores e são capazes de proporem boas políticas públicas. Agora o Executivo propõe essa reforma, com qual intuito? E por que de forma tão rápida? Porque quer pleitear o parcelamento da dívida que acumulou com os servidores municipais. Uma dívida que já superou a gestão passada, inclusive. Então eu pergunto, vereadores, como é que a gente vai ter a cara de olhar para os servidores, explicar que é preciso fazer um ajuste fiscal, porque se o próprio prefeito que está propondo esse projeto não cumpre com as suas obrigações financeiras? Se nós vamos colocar um ônus no serviço público, falar, olha, gente, realmente a conta não fecha, a gente precisa fazer uma reforma, e precisa. Antes da gente colocar esse ônus nas costas do serviço público, o prefeito precisa cumprir com suas obrigações financeiras. Senão é demagogia, é hipocrisia. Um projeto, caros amigos, que com certeza será questionado na justiça, porque o texto é impreciso, é falho, é incorreto, e nós buscamos melhorar o texto para garantir uma reforma que para em pé, mas o Executivo jogou mais uma vez uma bomba no colo de sua base,
com um projeto que não para em pé e que quem votar vai estar votando num projeto construído inadequadamente, mal feito, mal construído. E, mais uma vez, a necessidade da reforma existe. Mas não essa reforma como foi proposta, como está sendo proposta. Enfim, para encaminhar o voto do Partido Novo, nós propusemos uma emenda ao projeto de lei, outro projeto de lei da Prefeitura, que quer parcelar a dívida com o Instituto. A nossa emenda propõe que o parcelamento seja feito nos próximos 3 anos, para que quem se responsabilize por pagar essa dívida seja a mesma gestão que a fez. Nós não podemos defender um parcelamento de 20 anos para que outros 4 ou 5 prefeitos tenham essa responsabilidade e essa conta vá para o joseense pagar. Não é justo que isso aconteça dessa maneira. Por quê? Se nós vamos defender uma reforma previdenciária que faça o ajuste fiscal, a gente tem que ter a coerência de cobrar o ajuste fiscal também da administração municipal. Uma administração que, quando fez sua reforma administrativa, já disse e repito, não cortou gastos, não enxugou gastos dos cargos comissionados, não cortou privilégio da classe política também, ao contrário, aumentou o salário de secretário, aumentou-se o salário de prefeito e vice, e aumentando o salário dele, aumenta também o salário da elite do serviço público, que é quem a gente devia combater, e não do pequenininho. Então, para ser coerente com a nossa defesa de ajuste fiscal, de combate a privilégios, e de quem defende, sim, uma reforma previdenciária responsável, é que hoje, com esse texto, com essa forma de pautar políticas públicas que essa gestão do PSDB sem o B tem feito em nossa cidade, com essa abordagem, essa proposta que está hoje aqui na Câmara Municipal, o voto do Partido Novo é não. Próxima vereadora inscrita para falar no processo é a vereadora Juliana Fraga, pelo tempo de 15 minutos para o partido. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. E uma boa tarde especial a todos os colegas, servidores e servidoras aqui na galeria, todos que estão nos acompanhando lá fora, a sessão, e estão acompanhando de casa. Quero começar a minha fala relembrando a todos que esse projeto não precisava vir dessa maneira, tão cruel para os servidores, como tentaram vender que tem que ser feito porque é uma lei federal. Segundo a própria lei federal, e inclusive o parecer jurídico da Câmara reforça, os estados e municípios têm autonomia para fazer a sua própria reforma, tal qual a sua realidade e como queira. E o prefeito Felício, o vice Anderson e os seus, podendo fazer, valorizar e respeitar os servidores, mais uma vez não o faz. Mais uma vez ele faz um copia e cola piorado do governo federal. E vai às rádios, vai na TV, vai no jornal, vai nas redes, mentir. Assim como fez há um tempo atrás, em 2016, na campanha, eu quero que mostre, porque a gente tem que relembrar e não esquecer, porque não é só o Felício,
é o Anderson e é todos aqueles que aprovam a política que esses caras fazem. Eu gostaria que mostrasse aí uma propaganda enganosa. Por favor, a foto, não, volta, por favor. É a foto que foi lá na campanha. Volta, por favor. Lá no começo, não é essa. Não é essa. É lá no começo. Não tem? Eu vou continuar falando, então depois você mostra. É o material de campanha. A gente é boicotado aqui também quando a gente quer mostrar a verdade, né? É um material de campanha que falava que valorizar os servidores. Está aí, mostra por favor, é esse mesmo. Valorizar os servidores. Mentira! Diálogo constante, incentivando práticas de transparência. Mentira! Zelar pelo patrimônio do Instituto de Previdência. Mentira! Manter o pagamento do gatilho salarial. Mentira! Isso foi campanha, propaganda enganosa e mentirosa. Mais um vídeo, por favor. E aí vai as rádios. Mentir. Solta, por favor. E é uma reforma que não se tira nenhum direito dos servidores, muito pelo contrário. Essa reforma, ela garante o direito dos servidores. A próxima. A do Felício. São José dos Campos, como eu disse, valoriza o seu servidor. Valoriza o servidor? Valoriza, não valoriza. Em 2020 mandou para essa casa o projeto que tirou 14% dos servidores que ganham menos que o teto do INSS. Servidor que ganha R$2.000 teve um desconto de R$280, que é o uísque do prefeito. Valoriza o servidor? Ano passado veio para essa casa a reforma de Previdência Complementar, que primeiro tentou passar com os amigos comissionados, mas que era inconstitucional. E depois, segundo, a Previdência não contempla todos os servidores, deixando de lado principalmente os que ganham menos. Isso é valorizar o servidor? Agora estamos vendo o rombo, o calote da Previdência. Mais de 150 milhões por falta de aporte. E não é por causa da guerra, que, como falaram na rádio, não é por causa de Covid, não é por causa de investimento, é porque não fizeram o aporte. Mesmo estando previsto na lei orçamentária, não fizeram o aporte. Mesmo a cidade tendo arrecadado 300 milhões a mais ano passado, não fizeram o aporte. E destinou esse dinheiro que estava provisionado, que estava lá no orçamento, destinou para outras secretarias, e mais de quase um milhão desse dinheiro para propaganda, para pagar comunicação, para pagar rádio, televisão, jornal, para mentir para a população, para passar pano. Que está tudo bem, que é uma cidade da educação, que é uma cidade inteligente, que é uma cidade que valoriza o servidor. É mentira. É isso que nós temos visto e é para isso que o dinheiro foi. O dinheiro que estava programado para o servidor e para o Instituto. E hoje vamos votar um projeto onde o servidor e a sua família será prejudicada sim. O servidor que fez concurso, que não é apadrinhado por ninguém não é apadrinhado por nenhum vereador. O servidor que trabalha muitas vezes e coloca recurso do próprio bolso, porque eu sou servidor e sei, muitas vezes a gente leva papel, a gente leva tinta, a gente leva remédio, a gente leva ventilador porque não tem. O servidor que trabalha uma vida inteira e não tem fundo de garantia como os outros trabalhadores. Então não é justo o servidor que chegou antes, que vai ficar na cidade, vai continuar trabalhando pela cidade e será prejudicado por quem não é servidor, não valoriza o servidor e não conhece a realidade do servidor. Enquanto o Felício fez suas maldades, falou suas mentiras, deixou suas dívidas, está saindo fora. E quem fica, pelo jeito, se enquadra em tudo que eu falei também. Não é certo, não é justo, não é honesto. E sem as paixões e sem as vendas que acontece com um projeto dessa envergadura, não tem como e não tem porquê passar um projeto, aprovarmos um projeto desse jeito, mesmo com algumas emendas. Porque veja bem, esse projeto veio errado, teve mais de 52 emendas assinadas por vários vereadores. Muitas dessas emendas, 36, poderiam ter vir para ser votada aqui na plenária, mas foram mortas nas comissões de Justiça e de Economia. Estavam aptas para ser votadas. A comissão daqui da Câmara, o parecer jurídico da Câmara falou que estava apta para ser votada, mas não foi. Foram mortas. E 11 vereadores, e agora eu quero mostrar a assinatura dos vereadores, 11 vereadores assinaram
Marcelo Garcia, Júnior da Farmácia, Fernando Petit, Walter Hayashi, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Milton Vieira, Renato Santiago e Chagas votaram, assinaram um documento para tirar esse projeto nefasto, cruel para os servidores. Ou seja, o servidor não foi ouvido e não está sendo contemplado, mesmo com as emendas que foram apresentadas. Porque de 9 emendas, 4 é para correção, para só correção. Uma é inconstitucional. E 3 que é mais ou menos, mas também não atende os servidores. Então, eu quero aqui, o prefeito continua mentindo. E por causa dos vereadores, que se beneficia com as mentiras do prefeito, os servidores e principalmente as servidoras, principalmente nós servidoras, seremos prejudicados. Termino a minha fala pedindo aos colegas vereadores que nesse momento, nessa ocasião, façam o que é certo, façam o que é justo e o que é honesto. Vote contra esse projeto, vote a favor dos servidores e da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Dando sequência para falar no tempo regimental, a vereadora Amélia Naomi, no processo. Boa tarde a todos os servidores, os que estão lá fora. Eu sei que o sindicato está com o carro de som ligado. Eu sei que tem escola que o pessoal saiu e está lá no celular, ouvindo pelo site do sindicato. A todos esses trabalhadores da Prefeitura Municipal, quero cumprimentar pela vitória até agora desse processo. A vereadora Juliana Fraga falou dos 11. Eu quero repetir o nome dos 11. Aqui, vereadora Dulce Rita, vereador Fernando Petit, vereador Milton Vieira, vereador Chagas, vereador Marcelo Garcia, vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Walter Hayashi, vereador Fabião Zagueiro, Renato Santiago e Zé Cláudio. Todos esses vereadores pediram a retirada do projeto. Eu espero que no dia de hoje também eu vote nas emendas e vote contra esse projeto. Como já foi falado aqui por diversos vereadores, o vereador Thomas, a vereadora Juliana. Quero dizer para vocês que essa luta é muito grande, porque hoje a gente deveria agora estar votando primeiro o Pelon, que é voto nominal, e o prefeito precisa ter 2/3. E nós não sabemos por quê, mas não está sendo feito assim, está sendo feito ao contrário. Quero aqui ainda, faltando alguns minutos, falar das maldades do projeto. Por favor, pode passar direto. Já vai para a página aqui direto. O exemplo da reforma de maldade, eu estou vendo aqui 3 casais que estão aqui, de servidores aposentados, e que mesmo os 2 contribuindo, se um falecer, a pensão será só de um. Quer dizer, isso é uma maldade. Tem um casal que está aqui, e está aqui escrito, ele tem um filho especial. Então, os 2 estão contribuindo, e se um sair, só vai ter a pensão de outro, e a conta não vai diminuir. Pode passar. A outra maldade, que é para as mulheres. Ele aumentou a idade para as mulheres em 7 anos. Pode passar? Nós estamos passando rápido, porque nós só temos 15 minutos para falar aqui, tá? Então, as novas idades para homens, 65 anos, para mulher, 62 anos, para professor, 60 anos, para as professoras, 57 anos. Nós temos, assim, vários casos de situações triste de professoras que vão que aposentar daqui a 3 anos, vai trabalhar mais 6. Professoras que ia aposentar daqui a 2 anos, vai ser 4. Pode passar? A redução do valor. A redução, eles estão colocando a perda da integralidade. E ele está colocando que é a média do salário.
Tem gente aqui que começou a trabalhar quando entrou na Fundais. Aliás, o nome não era Fundais, como chamava? Cocente. Né? Tem um trabalhador que eu encontrei lá na região norte, que diz que eu entrei no Cocente com 14 anos. Eu não posso sair do trabalho, aposentar, porque se for nessa regra, ele vai ganhar quase um salário mínimo. Né? Marcão está aqui, esteve lá junto com o sindicato, na porta da Regional Norte, e nós estamos vendo que é esse caso aqui, porque eles vão pegar a média lá do Cocente, até agora o cara vai receber uma miséria. Pode passar? Pensão por morte. Olha aqui, está cheio de guarda municipal, né? Também atinge os servidores dessa casa, que teve concurso. A pensão por morte, agora é escalonada. Né? Então, você acabou, tem que ter, a pensão vitalícia é por tempo determinado. Então, se a esposa de algum guarda que se sofreu um acidente, ele vai ter uma pensão, ela vai ter uma pensão, se ela tiver 35 anos, de 15 anos. Então, quando ela tiver 40 anos, 45 anos, ela vai perder a pensão. Então, esta é a dureza desta reforma da Previdência. Pode passar. Wagner Balieiro está ali. Queria agradecer ao Wagner, que tem nos ajudado muito, né, nessa discussão, porque, como disse o vereador Thomas, o projeto veio sem discussão. A Jéssica, que está aqui, todos os dias, né, Jéssica? Você e o Wagner, o Daniel, estão ali recebendo telefones de professoras perguntando, eu tenho 30 anos, quantos anos eu vou, né? Então, a gente está ali com a tabelinha, o Wagner, inclusive, quase conseguiu que o Diese fizesse o cálculo, mas a gente vai providenciar, tenho certeza que a gente vai derrotar esse projeto. Pode passar? Não a reforma da Previdência, gatilho já, parabéns a todos os servidores públicos, e queria dizer, esta reforma teve o pedido do vereador José Cláudio, Marcelo Garcia, Fernando Petiti, Dulce Rita, Milton Vieira, vereador Chagas, vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Walter Hayashi, vereador Fabião Zagueiro, Renato Santiago. Peço que esses vereadores também votem com a gente no dia de hoje contra esse projeto, porque nós sabemos, foi uma semana de luta. Quero cumprimentar aqui a Comissão dos Aposentados, que estão aqui diariamente, aqui conversando, explicando para os vereadores a realidade deste projeto, que é uma maldade muito grande. Muito obrigada, quero cumprimentar todos os servidores que estão lá fora e os que estão em casa, que a luta continua, porque no Pelon nós vamos estar aqui de novo. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, então, dando sequência à discussão do processo 1357-2022. O próximo vereador inscrito para falar no processo é o vereador Juvenil Silvério, com tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, público nos assiste pela TV Câmara, em especial aqui, nossos servidores municipais, principalmente aqueles que estão já aposentados e objeto, né, e proteção deste documento. Eu queria pedir, por favor, a técnica para colocar uma ilustração de tela, por favor. Não é esse, o outro, o primeiro, por favor.
Apaga essa luz aqui, isso, obrigado. Bom, só para comunicar aos senhores que esse projeto, que nós estamos tratando, ele é em consonância com o projeto que foi extraído, então, do governo federal, ou seja, é um documento federal. Presidente, podia, por favor, recompor meu tempo, por gentileza? Continua. Tá, o tempo vai ficar registrado. Questão de ordem, vereador, então, por favor. O pessoal está pedindo o som, mas aqui embaixo estão falando que, em função do aparelho, Jéssica, eles não estão escutando. Então, o vereador, eu queria só, porque tem gente que quer escutar a argumentação. Então, só estou pedindo isso. Tudo bem, Wagner? O Wagner não estava nem escutando, foi ele que me ligou. Então, está aqui a questão. Primeiro, já estou pedindo ao presidente para ver o som aí, se está no mesmo, e aí a gente... E pode manifestar, independente disso, mas só para que todo mundo escute. Por favor, vereador Juvenil Silvério, com um tempo de 15 minutos. Senhor presidente, então esse documento, ele é um documento retirado da emenda federal, não só esse, que trata do Instituto, mas também o projeto que já está na casa sendo averiguado, que é o parcelamento. Todos esses estão em consonância com o documento e orientação do governo federal para todas as prefeituras e estados do nosso país. Pode passar, por favor, agora o outro projeto, outro documento. Por favor. Que é a situação do Instituto do Servidor hoje. Como é que está o Instituto do Servidor hoje? É por isso que esse projeto é importante, nós temos atenção e votar com muita tranquilidade. Pode passar, pode passar. Pode passar. Bom, em 2012, nós tínhamos aposentados 3.323 pessoas. Em 2012. Em 2021, esse número já passa para 6.547 pessoas, ou seja, uma variação de 97% do número de aposentados. Próxima página, por favor. Essa página é relativo ao que o Instituto tem que pagar os seus funcionários, seus beneficiados, aposentados. Nós tínhamos em 2012, então, em números redondos, 11 milhões de reais, que era o que o Instituto pagava aos seus aposentados, e hoje, em 2021, 44 milhões de reais. Ou seja, uma variação nesse período de 290% entre 12 e 21 no pagamento dos seus aposentados. E que nós temos que ter hoje uma tranquilidade de poder votar o projeto, porque assegura para esses aposentados e para novos aposentados uma situação de tranquilidade em suas vidas, uma vez que trabalharam tanto para isso, né? Pode passar, por favor? Essa tela eu mostro... E nessa época, vale ressaltar, 2013 a 2016, algumas pessoas falam em calote. Calote foi o que o governo do PT fez com o Instituto. Deixou de pagar a parte patronal e também os aportes. Ou seja, é brincadeira eles virem falar de calote, sendo que no tempo deles foi não só a parte patronal e também a parte do aporte do Instituto. Absurdo, mas esse é a administração do PT. Pode passar, por favor? Então,
Tudo isso que estamos discutindo é relativo ao grupo 1 dos nossos aposentados. Nós temos o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 2 tem muitos e muitos anos ainda para poder ter o primeiro aposentado. Agora, o grupo 1, que é a matéria restrita a esse projeto. Nós tínhamos lá em 2017, olha só, hein? Em 2017, tínhamos uma despesa, entre a despesa e a receita, olha quanto evoluiu de 17 para 2021. É preciso fazer alguns ajustes. Fizemos alguns já. Andamos um pouco nisso. E olha, não será esse o único projeto que vai ter que se fazer. Outros no futuro, com certeza, terão também. Não tenha dúvida disso. Próxima página, por favor. Esse aqui é o extrato de janeiro de 2022. O Instituto, em janeiro de 2022, ele apresenta cerca de 30 milhões de reais de prejuízo. Mensal. No final do ano, 300 milhões de reais. Esse recurso tem que ser depois compensado entre o que dá de valorização do patrimônio do Instituto versus a receita do Instituto, e aí o governo, a prefeitura, tem que fazer o aporte para compensar. Pode passar, por favor? Não essa, a outra, por favor. Isso, essa aí. Em 2019, na época que votamos aqui o projeto de 14%, o patrimônio do Instituto, ele estava na ordem de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Nós tivemos, por todo o país, por todo o mundo, a situação da pandemia, que houve uma redução nos investimentos e nos lucros. O patrimônio do Instituto hoje, de 2 bilhões e 200 milhões em 19, hoje ele está em 1 bilhão e 600. Ou seja, o que rendia nos 2 bilhões, está rendendo agora em 1 bilhão e 600. Pode passar, por favor? Pode passar. Mais uma. Isso, olha aí. Essa é a situação do Instituto, então. E observem que não é de hoje que ele vem tendo problemas. E em dezembro de 2021, 194 milhões de reais já tinha que ser aportado para o Instituto. E em outubro de 2021, porque a lei assim diz que pode ser feito o parcelamento, por isso que o projeto de parcelamento está na casa para ser votado, cerca de 154 milhões de reais até 31 de outubro. Ou seja, o parcelamento desse recurso veio para a Câmara para ser providenciado. Além disso, também a Prefeitura já aportou 52 milhões de reais no Instituto, ou seja, equilibrando a situação entre o parcelamento e o aporte que tem que ser feito. Pode passar, por favor? Olha só, nesta projeção, senhores e senhoras, servidores, servidoras, aposentados, muito importante ficar atento a esses detalhes. Nesta projeção, se nada for feito, em março de 2027, o Instituto finda o seu patrimônio. Lino, a parte. Senhor presidente, vereador Juvenil, obrigado aí pela parte. Eu gostaria só de fazer uma breve leitura, diante do que o senhor está colocando aí, de que nós somos aqui 21 vereadores que representamos a nossa cidade. Nós somos eleitos pelo povo para a gente aqui, então, fazer acontecer os projetos de lei, as votações, em benefício da nossa população de São José dos Campos. Nós somos quase já 800
1.000 habitantes na cidade. Nós temos aí um grupo de servidores que fazem acontecer boa parte do serviço na nossa cidade. E nós temos aí consequência, não é, de que uma lei federal está em vigor e que nós temos que fazer, todos os municípios têm que fazer as suas adequações mediante a lei federal. Nós iniciamos aqui toda uma questão de um embate em cima do projeto, e nós vemos aqui, quem levantou essa bandeira, os vereadores do PT, que inicialmente levantaram essa questão, não é? Mas temos que se lembrar, senhores servidores, que no governo do PT, eles queriam dar o capital do Instituto em garantia das parcerias público-privadas. Hoje, eles estão numa situação que não estão governando, então é muito simples, não é? Mas queria encerrar, porque o tempo é de Vossa Excelência, dizer que os meus vereadores que aqui querem jogar para a torcida, deixaram de pagar provisão, Vale Clean, ou seja, acabando com a saúde do nosso município. Então é muito fácil hoje querer jogar no ombro do governo uma irresponsabilidade de não fazer acontecer aquilo que a lei federal pede. Então, queria só contribuir com isso e dizer que a votação aqui com certeza será livre e cada um terá o seu posicionamento com liberdade. Para continuar, então, fazendo alguma modificação, nós levamos isso para 2030, melhorando, obviamente, a saúde do Instituto. Mas eu disse, tem que ser feito ainda outras reformas, não tem jeito, vai ter que fazer, infelizmente, porque não é tão seguro assim. Pode passar, por favor? Pode passar, pode passar. Vamos ser mais rápido, né? Pode passar isso aí. Mais uma. Bom, isso aí, esse projeto, ele é a emenda constitucional 113, emenda federal constitucional 113, de 21, e também a emenda 103, que trata desses dois assuntos, parcelamento e do projeto especificamente. Pode passar mais uma, aí. Observem só esses quadros. Quando o PT deixou de pagar a questão patronal e a questão do aporte, foram 140 milhões de reais que deixaram de entrar no Instituto. 140 milhões de reais. Eu queria perguntar para essas pessoas aqui, onde vocês estavam em 2013 a 2016, que não vieram aqui reclamar. Impressionante, né? Pode passar, por favor, pode passar. Nós temos, então, vamos para a última página já, né? Falando e concluindo, presidente, nós temos uma situação hoje de 42 milhões de reais que são pagos aos funcionários que estão na ativa e 44 milhões de reais para os servidores aposentados. Nós temos que tomar pé da situação e fazer algo para que esse patrimônio não perca totalmente e prejudique os atuais aposentados e também aqueles que serão aposentados no futuro. Só para concluir, presidente, uma das questões que foi levantada e muito cobrada é a questão de pós-morte, como é que fica a situação da pessoa que vai ficar recebendo o benefício, a pensão. Está 50%, mas vale ressaltar que parte para 60%, porque a pessoa é uma beneficiada e a cada dependente são 10 pontos, ou seja, não são 70, não são 50, são 60% do ponto aí. Presidente, com tudo isso, sabedores aí do problema, da situação, de como está a saúde financeira do município, eu acho que vale muito a pena a gente continuar debatendo sobre isso, presidente, né? E hoje, inclusive, eu vi manifestações aqui importantes de colegas vereadores e vereadoras. Eu queria solicitar, presidente, o adiamento por uma sessão desse projeto. Eu gostaria que o vereador, por favor, fizesse o pedido de adiamento, vereador, aí na questão de ordem embaixo.
Com a palavra, vereador Juvenil Silvério, questão de ordem. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão desse projeto. Em votação, o pedido verbal do vereador... Questão de ordem, vereadora Mera Nome. Senhor presidente, esse projeto está em processo de votação. Então, este pedido não pode ser votado. Nós queremos a votação do projeto hoje e, portanto, a nossa posição é que o projeto deve ser, sim, votado hoje. Porque hoje está aqui os servidores, nós sabemos que o governo não pôs o PLC porque não tem maioria, então nós somos contra esse pedido. Que seja votado na noite de hoje. Por isso que está aqui, os 11 vereadores fizeram o documento pela retirada do projeto. Então, portanto, vote o projeto hoje. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores favoráveis ao adiamento do projeto, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. 9 votos contrários, senhor presidente. Com 9 votos contrários ao adiamento, portanto, o projeto está adiado. Em votação, a tramitação da emenda no... Mas o meu voto não precisa falar, eu voto também. Com 10 votos favoráveis. Com 10 votos favoráveis. Com 10 votos favoráveis. O projeto está, então, rejeitado. Adiado. O projeto está adiado. O projeto está adiado, Amélia, adiado. Em votação, a tramitação da emenda número 2. Ô, Walter, não precisa eu votar, o meu voto é a favor, Walter. O projeto está adiado. Eu nunca neguei. Eu falo o que eu penso, o que eu acho melhor para a cidade. Acho que é um direito de cada um. Estamos vivendo em democracia, é um direito de cada um. Eu sou a favor de votar. Então, agora, como o projeto foi... Então, tudo bem, vamos retificar. Vamos lá. Não precisa, Amélia, o voto do presidente conta, Amélia. Não precisa eu votar separado, Amélia. Tá? Agora, se for... Agora, em votar... Por favor, vereador Lino Bispo, questão de ordem. Senhor presidente, o que foi colocado em votação, que os vereadores, contrário ao pedido do vereador Juvenil, se manifestem. Portanto, ninguém dos outros precisa se manifestar. Quem está se manifestando são eles, o presidente, nem o secretário e nem nós não manifestamos. Tá certo? Então, foram 9 contra. Eu vou retificando. Com 10 votos contrários. Vereador, vamos lá. Com 10 votos ao contrário, né, o projeto está adiado. Adiado. Senhor presidente, só uma questão. Tem que registrar que, como está empatado, para constar em ata, você está desempatando, mas que isso seja registrado em ata. Não tem problema, vereador. Eu sou a favor que o projeto seja adiado. Disso, tá bom. Acabei de falar. Mas na ata não está. Então, nós tivemos 10 votos. Portanto, o projeto está adiado, não faz parte mais da discussão de hoje. Passaremos à discussão do processo número 1357-2022, projeto de lei complementar 3/2022, de autoria do Poder Executivo. Esse aqui. Só em votação a tramitação da emenda número 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo 4879/2021, projeto de lei 2225/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, Marcão.
Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao processo número 1667-2022, projeto de lei 39-2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Vai falar? Vereadores favoráveis, permaneça como estão, ou os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. A tramitação está aprovada por unanimidade. Em discussão, o processo número 365-2021, projeto de lei 587-2021, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, ou os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão... Ô Marcão, por favor, peça ao Marcão do Academia que faça a leitura da tramitação. Emenda número 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo 4879/2021, projeto de lei número 225/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Institui no calendário oficial de festas e eventos do município de São José dos Campos o dia 27 de março como dia municipal dedicado à realização de ações de combate ao câncer de intestino e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, o rito ordinário. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao processo número 1667/2022. Projeto de lei número 39/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Denomina área verde número 8, localizada entre a rua Isola Gerdulo Poli com a avenida Durval Messias Queiroga, no loteamento Colinas do Paraty, de área verde Geraldo Caetano dos Santos Filho. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 18/4/2022. Apenas esse, senhor presidente. Em discussão, o processo número 997/2022, projeto de decreto legislativo número 1, 2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, ou os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1206/2022, projeto de lei 16/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em votação, o processo número 1325/2022, projeto de lei 23/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda aprovada por unanimidade. Estamos terminando. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Retificando, qual que é? Só então, retificando, falei errado aqui, em discussão o processo número 12365/2021, que é projeto de lei 587
587/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, dando sequência aos trabalhos. Então, em discussão, o processo número 2252/2022, projeto de decreto legislativo número 8/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo, vereadores favoráveis permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 998/2022, projeto de decreto legislativo 2/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Quero deixar registrado aqui e informar os vereadores, aos senhores vereadores que esta presidência recebeu no dia de hoje, 31 de março de 2022, um documento assinado pelo senhor prefeito Felício Ramute, que foi autuado no processo 2875/2022. Documentos diversos, número 204/2022, comunicando sua renúncia ao cargo de prefeito de São José dos Campos, assim com fundamento no artigo 48, inciso 7 da Lei Orgânica do Município, declaro em nome da mesa diretora extinto o mandato do senhor prefeito Felício Ramute a partir das 10 horas do dia 1º de abril de 2022, conforme solicitado no referido documento. Determino ao Departamento Legislativo desta Casa de Leis providências de registro junto às atas desta sessão. Passaremos agora, então, ao minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Fernando Petit e o doutor José Cláudio, pelo passamento do pelo senhor José Carlos de Freitas, Rita dos Santos Widmer. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.